Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A leitura do Evangelho de hoje vai ser o capítulo 27. Pedi e obtereis, do item 18 ao item 20, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes, mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excitam-lhes o desejo de se elevarem, pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E num outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas, eternas e irremissíveis, e que nossas preces sejam impotentes para lhe pôr um termo. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados. Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso, mesmo que ele não tenha esperança de obter graça, é proibida a uma pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável, porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginai que entre os condenados pode se encontrar uma pessoa que fosse cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. É porque segundo vós, não poderá esperar sua graça. Lhe recusareis um copo de água para estancar-lhe a sede? Um bálsamo para secar-lhes as feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe dareis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus, que coloca em primeiro lugar, entre os deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não podem mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, não tem senão que se submeter e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem está maduro para compreender o que, na fé, está conforme ou contrário aos tributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas ao culpado, não se tem em conta seus remorsos e seu arrependimento. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo e está condenado a permanecer perpetuamente no mal.
Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que não terá mudando para melhores sentimentos? Quem diz que o exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, graciar aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que essa, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração à pena. Qualquer que seja, ela se resume assim. Então, nossos irmãos, a eficácia da prece é o nosso elo de ligação a Deus, aos mais altos, aos nossos irmãos misericordiosos que se empenham em nos ajudar constantemente. Então, a eficácia da prece é fundamental. Nós temos que, se possível, estar vigilante 24 horas, que seria o certo, correto, para podermos haver essa mudança moral e espiritual. Então, nossos irmãos, vamos levar o pensamento a Deus, vamos encerrando mais essa leitura, e que Deus, misericordioso, nosso irmão Jesus, possa nos abençoar, que os nossos irmãos da espiritualidade possam nos ajudar em todos os momentos. E que Deus e Jesus possam abençoar as nossas águas, com os fluidos necessários, com os medicamentos necessários para cada um de nós. E que possamos, ao beber, fazer o efeito necessário, até mesmo nos curarmos. E que assim seja.